paz do Senhor Jesus. Este vídeo está em Bauá às 20 horas do dia 28 de dezembro de 2023. Vídeo pré-gravado. Nós estamos com dificuldade de fazer as lives ao vivo, então nós estamos gravando os nossos vídeos e enviando na hora combinada. Então você que está chegando agora, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Eu quero hoje enviar as saudações especiais para todos e todas, logo no início do vídeo. A minha esposa Marta, a Alzira, minha mãe, Dene Vesselens, meu filho, sua esposa Laine, Emily e Dene Gaudêncio, seus filhos. A Poliane e o Atis, que estão lá na Europa, a minha filha querida lá com seu pretendente, né? A Karen, o esposo Fernando, os filhos Isabela e Emanuel, a minha amada irmã Jaci Andrade, meu irmão Agemiro, a minha outra amada irmã Rosita, seus filhos Rogério e Denise. Um abraço para vocês aí em São Paulo. Também em São Paulo, meu irmão Aldeni, a esposa Evanice, os filhos Renê, a esposa do Renê, Josi, as filhas Lília e Karine. Que Deus abençoe vocês aí em São Paulo. Lá no estado da Bahia, meu irmão Adailton, a esposa Neta, os filhos Cíntia, o esposo da Cíntia Romildo, os filhos do Adailton Adriel, Eliel e Caliel. Que Deus abençoe cada um de vocês. Aqui no condomínio Asa Branca temos pessoas muito especiais, todas são, mas essas aqui eu quero destacar. Josenilda, Gilberto, seu esposo, o Gilberto Júnior, filho do casal, o Gênesis, que é esposo da Sara, que também é filha do casal, e a menina Ana Clara. Tenente Ana, nossa amiga, colega de trabalho, que Deus abençoe. O nosso irmão Heraldo, irmão Pedro, a irmã Patrícia e os familiares, eu não me recordo o nome, é uma família grande, muito abençoada. Pessoal que nós estamos nos aproximando, né? Estamos amando desde o princípio, desde que quando os conhecemos faz pouco tempo. Que Deus abençoe toda a família, os familiares do irmão Pedro, aqui do condomínio Asa Branca. O nosso amigo Nadi Jackson, sua esposa Cícera, o Homero e Caleb, seus filhos. Também a Maria Valentina, pequena, né? Nosso irmão Leomar, nossa irmã Val e a menina Maria Cecília. Que Deus abençoe. Eu quero também mandar um abraço especial para os irmãos do Ministério Apologético Boas Novas, que fazem parte da Igreja Apologética Boas Novas em Santa Rita de Cássia, na Bahia. Pastor Antônio, missionária Cleomar, irmã Marilene, Raquel, Railton e Luísa, Gedeão e a esposa, Silas e esposa, e a menina Sofia. Também ao diácono Pedro, a irmã Maria das Neves, o irmão Reinaldo Azevedo, a irmã Cleonice Borges. Que Deus abençoe todos vocês, que Deus os faça crescer na graça e no conhecimento. Então vamos lá, hoje nós estamos falando de reis, os 7 reis. Nós já fizemos uma introdução, falamos sobre a mulher que se assenta sobre os 7 montes, falamos sobre, de um modo geral, sobre os reis que já passaram, o que existia no tempo de João e os que haveriam de vir. Então hoje nós vamos dar seguimento a partir da... Vamos ver aqui, o que nós vamos falar hoje. Então hoje nós vamos dar continuidade. Nós paramos aqui naquela situação de uma cidade, uma grande cidade, edificada entre 7 colinas, né, que são
as 7 cabeças, que são os 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Aqui a palavra mulher é cidade. Qual cidade edificada sobre os 7 montes ou colinas poderia ser vista por João naquela época? Então nós falamos sobre isso, e aí nós citamos os montes ou colinas, né, que são o Capitolino, Quirinol, Viminol, Equilino, Celiano, Aventino e Palatino. A mulher que vistes é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 17, 18. Conseguiu identificar a cidade? Qual a cidade dominava todos os reinos da terra no século I? Então nós fechamos a nossa palestra de terça-feira com esta situação. Hoje nós vamos entrar um pouco mais em detalhes sobre as 7 cabeças da besta. Vamos então. Com relação ao império ou sistema de governo, são também 7 reis, lembrando que a palavra reis pode ser traduzida da Septuaginta como reinos, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. O corpo com as cabeças representam a totalidade dos poderes gentios, que também são representados nos elementos componentes da estátua do sonho de Nabucodonosor, o rei da antiga Babilônia. Daniel 2, do 32 ao 33. As 7 cabeças e os 10 chifres se referem no todo ao Império Romano em suas fases. 7 cabeças ou sistema sucessivo civil e político completam a história do Império do início ao fim. Ok? Você está conseguindo me acompanhar nesse relato importante? Então vamos lá. Vamos então aos fatos. 5 já passaram ou caíram. Um existe, o outro ainda não veio. Só lembrando a você que essa situação foi vista por João na ilha de Patmos, quando ele foi desterrado, né, banido para aquela ilha, por causa da pregação do Evangelho. Então ele viu Jesus. Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 1 para você se situar aonde que nós estamos agora, se voltarmos no tempo para o tempo em que o Apocalipse foi escrito. Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E João viu o anjo do Senhor que se aproximou dele e começou a mostrar-lhe coisas atuais para ele, né, e futuras, que algumas são presentes para nós hoje, né? Então ele disse: olha, João, são 7 cabeças, a besta tem 7 cabeças, e da 7ª cabeça surgirá uma 8ª. Mas por enquanto nós vamos ver então aqui, olha, João, 5 já passaram, já existiram, uma existe, ou seja, João viveu o tempo do 6º reino, que compõe o sistema que mantém viva a ascensão do anticristo. O anticristo ele será revelado em um determinado momento, mas o espírito dele, que é um espírito maligno, ele está sob controle, mas ele está sendo alimentado pelo sistema político e também religioso. Então 5 já caíram. Isso no tempo de João. Então primeiro vamos ver quais foram os 5
que caíram antes de João. A primeira dinastia dos 7 primeiros reis. Então nós vamos falar aqui, pessoal, de dinastias. Vamos esquecer a palavra rei e vamos focar na palavra reino ou reinos. Então vamos seguindo aqui. A primeira dinastia dos 7 primeiros reis. O primeiro deles foi Rômulo. O segundo foi Numa Pompílio. O terceiro foi Túlio Hostílio, né? Túlio Hostílio. O quarto foi Anco Márcio. O quinto foi Tarquino Prisco, o Antigo. E o sexto, Sérgio Túlio. E o sétimo, Tarquino, o Soberbo. Então, esses 7 reis, fizeram parte da primeira dinastia. E essa dinastia caiu no ano 510 a.C. Ela teve início no ano 754 e caiu no ano 510 a.C. Então, vamos ver a segunda dinastia. A segunda dinastia levantou logo em seguida com a queda da primeira, em 510 a.C. A realeza foi abolida e o governo confiado a 2 cônsules, cujo poder era absoluto sob a chancela do Senado. Esse período durou até o ano 300 a.C. Então a segunda dinastia foi levada a cabo por 2 cônsules que governavam com poder absoluto com autorização do Senado, certo? E a terceira dinastia, que teve início em 300 a.C., veio a República, que durou até 58 a.C. Então, essa realeza dos 2 cônsules deu lugar à República, que foi do ano 300 até o ano 58 a.C. No ano 58, então aconteceu o primeiro triunvirato. Triunvirato é um acordo entre 3 pessoas poderosas para formar um governo único. Então esse primeiro triunvirato, que foi a 4ª dinastia, ele foi entre Júlio César, Pompeu e Crasso. Então esses 3 poderosos, eles formaram aqui o primeiro triunvirato. E eles governaram de 58 até 44 a.C. Deu lugar substituiu o primeiro triunvirato, pela lógica, o segundo triunvirato, que foi a 5ª dinastia. O segundo triunvirato, ele teve início em 44, com as pessoas dos governantes Lépido, Antônio e Otávio. Lépido, Antônio e Otávio formaram o chamado segundo triunvirato, que deu origem à 5ª dinastia. Então eles governaram até o ano 31 a.C. Aí, só para você entender melhor aqui a colocação de triunvirato, né? Eu anotei aqui, governo de 3 pessoas, né? Ou triunviros, né? Da origem da palavra original, que provavelmente vem do latim. Eu não sei língua nenhuma, muito mal o português, mas vamos aqui levando para frente aqui aquilo que a gente aprendeu, e eu espero que sirva para você se colocar no tempo. Eu não quero aqui dar aula de história, aula de geografia, nem de geopolítica, não é nada disso não. Eu só quero chamar a atenção de você que pertence à Igreja do Senhor Jesus, chamar a sua atenção para os tempos finais.
as coisas estão se afunilando de uma forma que não dá mais para a gente esperar, para a gente brincar de ser crente. Eu falo para você que é hora da gente parar com a gospelândia, com a brincadeira gospel, tem muita gente brincando de ser crente, e enquanto a gente brinca, Satanás trabalha. Enquanto a gente para, o sistema avança. E nós precisamos estar preparados, porque a qualquer momento o Senhor Jesus pode nos chamar, tá certo? Então João, ele recebeu essa mensagem assim, falou, olha, são 7 cabeças, né? 7 cabeças que a besta tem. Para você entender melhor, eu venho sempre batendo na mesma tecla. A besta, o anticristo, não é necessariamente uma pessoa. A besta, o anticristo, esse é o sistema. O sistema está sendo alimentado. No momento certo, vai sim se levantar uma pessoa que vai assumir o governo. Juntamente com essa pessoa, surgirão mais 10 poderosos, né, que a Bíblia chama de 10 reis, serão 10 governantes, e para que você entenda melhor, esses governantes não precisam ser necessariamente reis, príncipes ou presidentes ou primeiros ministros, não. Podem ser consórcios, podem ser 10 sistemas, a exemplo do Mercosul, que podem sim se levantar, se unir, e eles vão receber poder por uma hora, e eles vão passar esse poder para a besta, para o anticristo, o homem que será revelado, que terá todo o poder sobre a terra por 7 anos, tá certo? Então acho que aqui ficou claro para você. Então, 5 já caíram, um existe, e o outro ainda não veio. Então nós já falamos dos 5 que já caíram, um que existe. Na época de João, o anjo disse para João, um existe. Então no tempo de João, qual era o império que dominava? O 6º império. O império com suas 7 dinastias, ele sobreviveu a alguns deles, e no império de Domiciano, ele foi banido para a ilha de Patmos. Então eu fiz essa pequena anotação aqui, olha, não existe, 2 pontos. No tempo de João subsistia o 6º império, o império com suas 7 dinastias, na qual ele sobreviveu à 6ª, né? E sob o domínio de Domiciano, ele foi banido para a ilha de Patmos. Então nós já estamos situados aqui na 6ª dinastia, né? O 6º reino. Então vamos lá. As 7 dinastias que formaram o 6º reino. Vamos lá. A primeira dinastia, Júlio-Claudiana, né? Júlio-Claudiana, né? É a dinastia chamada de os Césares, que foi de 27 a.C. até 14 AD, né? 14 ano domínio. Então, quem foram os imperadores desta dinastia, dessa primeira dinastia? Augusto, que foi de 27 até 14, né? Ele começou antes de Cristo e terminou durante Cristo. Tibério, que foi de 14 até 37, já no ano de Cristo. Calígula, de 37 a 41. Cláudio, de 41 a 54. Nero, de 54 até 68. No período entre 68 e 69, nós tivemos 3 governantes, os quais são Galba, Olhão ou Otto e Vitélio. Esses 3 ficaram num período pequeno, foram apenas meses que governaram cada um.
Então a segunda dinastia é a Flaviana, dos Flávios, que foi de 69 até 96 do ano de Nosso Senhor Jesus Cristo, AD. Então são eles Vespasiano, 69 a 79, Tito, de 79 até 81, Domiciano, de 81 a 96. Então foi aqui que João foi banido para a ilha de Patmos, durante esse período aqui de Domiciano, entre 81 e 96 AD. A terceira dinastia, dinastia Antonina, os Antônios, são eles Nerva, Trajano, Adriano, Antônio Pio, Marco Aurélio, Cômodo, ou Cômodos do latim, e eles governaram na sequência. Nero governou de 96 a 98, Trajano de 98 a 117, Adriano de 117 a 138, Antônio Pio de 138 a 161, Marco Aurélio de 161 a 180 e Cômodo de 180 a 192. Convém ressaltar que essas datas, elas podem não ser exatas, né? Nós pesquisamos em livros, pesquisamos na internet, pesquisamos bastante aqui sobre a história, a história desses reinos, desses imperadores. Tem muita informação e tem alguns imperadores, alguns reis que dominaram por pouco tempo e por causa da menor importância, eles não entraram aqui no nosso estudo. Mas se você for pesquisar na internet, você vai encontrar vários outros nomes que não estão catalogados aqui. Eu estou te dando esse aviso para que você não interprete que eu estou dando informação fake, né? Na realidade, eu estou mostrando para você os principais imperadores do sistema da sétima, melhor dizendo, do sexto reino, né? Do sexto império, que é formado por 7 dinastias, ok? Então vamos lá. Então nós estamos falando da sexta, digamos assim, do sexto reino, que tem 7 dinastias. E nós já vamos falar da quarta dinastia, que é a dos Severos. Dos Severos nós tivemos o início em 193 com Pertina e Dídio. Foram alguns meses em 193 AD. Aí depois veio em 193 o chamado sétimo Severo, ou Severo VII, que foi de 193 a 213. Depois nós tivemos o Carácola, que foi de 213 até 217. Macrino, de 217 a 218. Depois nós tivemos o Heliogalo, é um nome meio estranho aqui, Heliogalo com 2A, né? De 218 até 222. E por fim, Severo Alexandre, que foi de 222 até 238, tá certo? Então essa foi a quarta dinastia, a dinastia dos Severos. A quinta dinastia foi a anarquia militar. Então com a queda da quarta dinastia, então entrou o poderio militar, mas numa situação muito vexatória, muito complicada. Se vocês forem pesquisar um pouco mais sobre isso, vocês vão ver muita coisa importante sobre a anarquia militar, que durou desde o ano 238, né? Foi de 238 até 305. Vamos ver então quais foram
os imperadores, teve vários outros de só menos importância, que eu não cataloguei aqui, mas os principais foram Gordiano III, de 238 a 244, e no período entre 244 a 253, houve uma sucessão de vários imperadores, que foram períodos curtos e eu não cataloguei aqui para não aumentar muito o nosso material. Aí em 253 veio o Valeriano, ele ficou até 260, e nesse período entre 260 e 276 também houve uma sucessão de vários imperadores. E a partir de 276 entrou o Probo, ele imperou até o ano de 282. Aí segue outra sucessão entre 282 e 284, vários de menor importância, com menor espaço de tempo, e em 284 assumiu o Diocleciano, e ele ficou até o ano 305. Observação: os citados aqui são os principais imperadores do período entre 238 e 305. Se você for pesquisar, você vai encontrar vários outros nomes que não estão aqui. Então vamos à sexta dinastia. Foi um acordo entre Licínio e Constantino. Então como é que aconteceu isso? Já no ano 313, né, nesse período aqui de 238, de 305 até 313, houve um período em que ficou meio complicado para a gente catalogar aqui, né? Então eu deixei esse intervalo e parti diretamente para a sexta dinastia, que foi esse acordo que é mais importante, né? Que faz parte do catálogo das dinastias que fazem parte do segmento da besta. Vocês estão entendendo? Isso aqui é o que faz parte do segmento da besta. O anticristo ele se mantém vivo, né, nesse mundo espiritual, alimentado por esses reis e esses reinos, por essas dinastias. Então, a partir do acordo de Licínio com Constantino, em 313, que durou até 395, aí nós tivemos os reis, os imperadores Licínio, Constantino, Juliano, Valentiniano e Valente, e por fim Teodósio. Findou-se a sexta dinastia e veio a divisão. Esse último imperador, ele enfraqueceu, né? O império foi enfraquecendo, e com esse enfraquecimento houve uma divisão. Aí passou a ter o Império do Ocidente e o Império do Oriente no ano de 395 AD. Então, nesse período compreendido entre 395 até 455, os principais imperadores foram Honório, o primeiro filho de Teodósio, que deixou o império cair e ser dividido, né? Então, Teodósio, ele reinou no Ocidente, de 395 até 424. Foi o filho de Teodósio, Honório, tá certo? E Acácio reinou no Oriente, de 395 até 408. Então esse caiu antes do outro, né? Com a morte de Arcádio, o Império do Oriente perdeu a força. Então Arcádio morreu, né? E o Império do Oriente perdeu a força. Então veio o Valentiniano III, que reinou em Roma, na cidade de Roma, de 424 até 455 AD. Aí nesse intervalo houve uma sucessão de vários governantes de menor importância. E por fim, Rômulo Augusto reinou em Roma no período de 475 a 476.
Aí o que aconteceu? O rei Odoacro, que era o rei dos Érulos, ele se fortaleceu e partiu para cima do Império Romano. Então ele pegou Rômulo desprevenido, né, as forças já enfraquecidas, e ele partiu para cima. E ele conseguiu invadir Roma, saqueou Roma, destronou o imperador Rômulo Augusto, e Odoacro ele enviou as insígnias imperiais à capital do Império Romano do Oriente e Constantinopla, decretando o fim do Império do Ocidente. Então, a partir de aí, terminou aqui em 476, terminou o Império das 7 dinastias que forma a sexta cabeça, tá certo? Então vamos lá. A partir desse ponto, a Itália foi um país fragmentado sob vários domínios estrangeiros. Até o início dos anos 1800, quando houve o ressurgimento, esse movimento culminou com o reino da Itália, tendo Roma como capital. Esse evento se deu em 1871. Você vê que nós já avançamos bastante. A gente saiu de 476 AD e já partimos direto para 1871, que foi quando... porque a partir dessa tomada de Roma por Odoacro, o rei dos Érulos, então a Itália se fragmentou. Roma perdeu o poder mundial e então o país que hoje nós conhecemos como Itália ficou bastante fragmentado. Então aconteceu esse ressurgimento, né? E em 1929 criou-se a cidade-estado do Vaticano, sob o Tratado de Latrão. Esta cidade-estado é a sede mundial do catolicismo. Então ali todo mundo sabe que no Vaticano fica a sede, né, da Igreja Católica. Ali fica o Papa, fica várias autoridades eclesiásticas católicas. Eu não vou aqui dar explicação para você sobre a Igreja Católica, porque eu tenho um pouco conhecimento a respeito, mas eu não a conheço, porque eu sou evangélico desde criança. Então eu sei da Igreja Católica apenas o que eu estudei no meu curso de teologia, que não foi muita coisa. Mas o importante é para você se situar. Então, depois dessa confusão toda, então a Itália se reorganizou e como a força do catolicismo ficava nesse país, Itália, né, e nessa capital Roma, então houve uma movimentação, a igreja se fortaleceu e a partir dessa lei que foi promulgada em 1929, criou-se então essa cidade-estado chamada Vaticano, que está lá até hoje, tá certo? Em 1946, a Itália tornou-se república. Hoje, o sistema político é o parlamentarismo. Até aqui, então, nós vimos os 7 reinos. Então, culminou com essa queda de Roma para Odoacro, o rei dos Érulos, em 476. Então a Itália foi se organizando, passou por vários períodos difíceis, mas hoje é um país próspero, um país super organizado, tranquilo, né? E tem dentro de si a capital Roma, e dentro da capital temos a cidade-estado Vaticano, que é de onde comanda ou lidera o catolicismo mundial
o Papa que hoje é o Papa Francisco, argentino, né? A origem dele é da Argentina, aqui na América do Sul. Então, beleza? O sexto reino se foi, e nós vamos então ver o reino que ainda não veio. Nós vamos fazer só uma pequena introdução, porque esse reino que ainda não veio, nós vamos estudar na próxima terça-feira com mais detalhe. Então, deixa eu só ler para vocês aqui, em Apocalipse 13, versículo 1, para você se situar no que vem por aí. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Então esse império que ainda não veio, que será o sétimo império, ele surgirá desse sistema político que vem sendo aprimorado, né? Vocês podem prestar atenção, vocês que estudam geopolítica, vocês que assistem o desenrolar da política mundial, vocês podem prestar atenção que as coisas estão sendo encaminhadas para um desfecho final, onde nós teremos esse sétimo reino. Ele ainda não veio, nós ainda estamos com o corpo da besta adormecido. Então a sexta cabeça caiu, né? Que foi a que vigorou a partir do tempo de Jesus Cristo, né? Que João vivenciou. As outras 5 já tinham caído antes de Cristo, e agora nós estamos com essa besta adormecida. Eu quero que você entenda o seguinte, mais uma vez, a besta, o anticristo, não se trata simplesmente de um homem poderoso que vai se levantar, não. É um sistema que está sendo trabalhado século após século, milênio após milênio. Então isso vem sendo preparado. No momento em que se revelar o iníquo, o homem do pecado, o homem do mal, o anticristo, quando ele se revelar, vai estar tudo pronto em volta dele. Quando a gente fala da marca da besta, quando a gente fala que as pessoas serão monitoradas, nós já estamos sendo preparados para isso. Nós temos hoje as redes mundiais de internet, os grandes consórcios de mídias internacionais, e tudo está sendo preparado. Ele será levantado pelo sistema e vai ser legítimo. Ele vai governar o mundo com toda a legitimidade e com o apoio de todo o planeta Terra. Até aqui vocês entenderam? Então será o Império Romano caído, ferido de morte. Vocês se lembram que foi Odoacro que feriu de morte o Império naquela época, né? Então de lá para cá acabou o Império Romano. Hoje cada país cuida da sua vida, né? do seu povo, né? Nós vivemos hoje um equilíbrio, mais ou menos um equilíbrio mundial, né? Naquela época tinha muito disso, de conquistar, um país conquistar o outro, o império conquistava o outro, mas hoje existem leis, existem tratados internacionais que nos dão uma certa tranquilidade, né? Então esse império caído, ferido de morte, ressurgirá materialmente sob novas condições. Então ele vai surgir, Apocalipse 13:1, aí eu fui levado até a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Então você vê que isso aqui ainda não aconteceu. Isso ainda vai acontecer.
E a besta será a sétima cabeça do sistema civil e político do Império Romano. Então aquilo que Odoacro conseguiu derrubar em 476, ressurgirá em um momento oportuno. Eu não sei te dizer que ano será isso, se está próximo, se está distante, mas eu sei que vai acontecer, porque a Bíblia, ela não falhou até agora, em momento algum. Tudo que foi previsto tem acontecido. E o que não aconteceu ainda, nós temos base para acreditar que acontecerá. Então, esse sistema civil político do Império Romano, contando desde o início até o final, também será a oitava dinastia na ordem dos Césares. O governo da besta será por pouco tempo e irá à perdição. Daniel 7:26 trata disso. Então, dessa sétima cabeça, que ainda não surgiu, surgirá uma oitava cabeça. E aí sim, essa oitava cabeça, sobre a sétima, vai fazer um tratado internacional, vai fazer um acordo com as religiões, com os governantes e vai dominar o mundo. Quando isso acontecer, você que estará vivo, eu não tenho muita esperança de estar vivo até lá, né? Mas quem estiver vivo verá, e aí vai se levantar então o homem do mal, o iníquo, o anticristo, aquele que é contra Cristo, contra Deus, contra cristão, contra tudo, e ele vai fazer acontecer o que está escrito aqui passo a passo, na sua íntegra, no livro de Apocalipse. Então por hoje é só. Eu agradeço por você ficar comigo até agora. Muito obrigado pela sua participação. Eu espero ter bem explicado essa parte, porque nós já estamos caminhando para o final da introdução ao livro de Apocalipse, quando então nós vamos comentar passo a passo, versículo por versículo, e nós vamos entender aquelas figurinhas de cada versículo ali, o que significa, se já passou, se está passando, se ainda é para o futuro. Então, vem comigo, na próxima terça-feira, se Deus permitir, nós estaremos aqui de volta. E eu peço a Deus que te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, que a tua família seja guardada e protegida, e que neste final de ano você tenha a proteção de Deus, que Deus abençoe o seu ministério como igreja, que Deus abençoe a sua empresa, a sua vida particular, o seu emprego. E em 2024 estaremos novamente juntos para darmos continuidade a esse estudo maravilhoso, se Deus assim o permitir. Fica com Deus, um forte abraço e a paz do Senhor Jesus. Tchau.